seja bem-vindo! Hoje é sexta-feira, dia 19 de julho de 2024. Você acompanha agora as notícias da região e do mundo. Confira na edição de hoje. Enchentes impactam a economia gaúcha. A ação de reflorestamento no Vale do Taquari. E ainda, inscrições abertas para o ProUni. Essas notícias você acompanha agora no Informe Região. Com as chuvas do mês de maio, o cenário da vegetação do Vale do Taquari foi completamente alterado. Mas uma ação conjunta contou com alunos da rede pública para mudar essa realidade. Confira agora. As chuvas do mês de maio mudaram o cenário da paisagem de quem mora no Vale do Taquari, com as águas e os deslizamentos de terra que alteraram completamente a paisagem da região. Uma ação conjunta do IBAMA, Governo do Estado e Exército Brasileiro para devolver a cobertura de vegetação nativa nas áreas. Foi realizada no dia 17 de julho, dia que marca a defesa e a proteção às florestas. Uma das estratégias das equipes técnicas foi o lançamento de cerca de 5 milhões de sementes, através de helicópteros para abranger a maior área possível, principalmente as de difícil acesso. Através de aeronaves do Exército e da Polícia Rodoviária Federal, centenas de mix de sementes embalados em papel de germinação foram lançadas em áreas afetadas. Entre os dias 29 de abril e 30 de maio, o estado registrou 4.374 alertas de deslizamentos de todos os portes, em 146 municípios. A ação contou ainda com a participação de crianças e adolescentes de escolas estaduais e municipais. Todas elas participaram de uma preparação para a capacitação e foram responsáveis pela produção dos mixes que foram lançados à natureza. Ainda foram plantadas 340 mudas de árvores nativas da Mata Atlântica, doadas pelo Jardim Botânico de Porto Alegre. A atividade fez parte do projeto Semear, uma parceria entre o SEMA, o Comando do Conjunto da Operação Taquari 2, o IBAMA, a Universidade do Vale do Taquari e as prefeituras de Santa Clara do Sul, Marques de Souza e Pouso Novo. E agora a próxima informação em destaque. O Banco Central divulgou em números os efeitos na economia após as enchentes de maio no estado. A situação econômica sofrida pelo Rio Grande do Sul causou a maior queda desde o início das mediações. Um dos grandes efeitos das enchentes sofridas pelo estado em maio deste ano é a queda da atividade econômica. O Banco Central divulgou nesta quarta-feira um recuo de 9% das atividades em relação a abril. Se comparado a maio do ano anterior, os números mostram uma queda de 3,9%, a maior desde que o indicador começou a ser divulgado em 2022. O desempenho do Rio Grande do Sul fez a região sul recuar em 3,3% na comparação com abril deste ano. Já em relação ao mesmo mês de 2023, a atividade registrou um crescimento de 0,7%, nos dados sem ajuste. Na comparação entre regiões, o Centro-Oeste, motivado pela safra, cresceu 2,2% em maio, na comparação com abril. Em seguida, vem o Sudeste, com expansão de 0,4%. Nas regiões Norte e Nordeste, a situação é bem diferente. No Norte, a atividade econômica encolheu menos 0,3%, e no Nordeste chegou a menos 1%. Mas se comparado a maio do ano passado, o indicador cresceu em todas as regiões, puxado pelo Centro-Oeste, com 3,6%, pelo Nordeste, com 3,1% e o Sudeste, com 2,7%.
Em junho, a Receita Federal já havia divulgado uma queda de 4,4 bilhões de reais na arrecadação de tributos federais no Rio Grande do Sul no mês de maio, se comparado ao mesmo mês de 2023. Porém, a perda de arrecadação está inflada, porque a Receita adiou os pagamentos de alguns tributos federais por 2 ou até 3 meses. Além do Rio Grande do Sul, os principais recuos econômicos foram registrados em Santa Catarina, com menos 11%, e em Minas Gerais, com menos 0,5%. Vamos falar agora sobre as informações do tempo para esta sexta-feira. Acompanhe a previsão de hoje para a sua cidade. Em Rio Grande, sol com muitas nuvens durante o dia. Os ventos ficam em 7 km por hora, a umidade em 89%. A temperatura será de 16 graus a máxima e 11 graus a mínima. Em São José do Norte, o dia também será de sol. Os ventos podem chegar em 7 km por hora. A umidade se mantém em 90%. A temperatura será de 16 graus a máxima e 11 graus a mínima. Em Dom Pedrito, a tarde será ensolarada. Os ventos ficam em 29 km por hora. A umidade em 86%. A temperatura será de 24 graus a máxima e 11 graus a mínima. Em Camaquã, a tarde será predominantemente de sol. Os ventos ficam em 11 km por hora. A umidade hoje pode chegar a 95%. A temperatura será de 25 graus a máxima e 9 graus a mínima. Em Venâncio Aires, a previsão é de sol. Os ventos ficam em 13 km por hora. A umidade em 94%. A temperatura será de 26 graus a máxima e 10 graus a mínima. E agora a próxima notícia. Na última quinta-feira, o governo federal liberou mais de R$1 bilhão para ações de apoio à reconstrução do estado. As medidas foram autorizadas através de 2 MPs que visam dar cobertura a programas sociais, além da realização de diagnósticos de danos. O governo federal autorizou a abertura de novos créditos extraordinários ao Rio Grande do Sul. O valor de mais de R$1 bilhão será empregado em ações para a recuperação do estado após as enchentes de maio. A autorização foi feita através de 2 MPs publicadas no Diário Oficial desta quinta-feira. A primeira MP garante ao estado um crédito de mais de R$1 bilhão e 200 mil. Já a segunda chega na casa de R$27 milhões. Uma das justificativas da Casa Civil para a liberação dos créditos extraordinários é a cobertura das operações contratadas no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, e do Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, o PRONAMP. Os valores ainda serão utilizados para ações como o diagnóstico de situações de estradas e barragens, com levantamento em campo e elaboração de projeto básico, no levantamento das perdas e danos nas habitações, no diagnóstico das perdas em territórios quilombolas rurais, para apoiar na reconstrução das regiões e das comunidades afetadas, assegurar a relação de novas medidas de proteção e defesa civil, nas despesas decorrentes do adiamento da realização das provas do Concurso Público Nacional Unificado, no plano de ação de recuperação dos acervos do Arquivo Nacional atingidos pelas inundações, e em reparos e substituições de equipamentos e instalações do edifício do Banco Central em Porto Alegre. Há ainda autorização para aplicar os recursos em equipamentos, mobiliários e infraestrutura da Justiça do Trabalho e do Ministério Público Federal, da Procuradoria da Justiça Militar de Porto Alegre, da sede da Procuradoria Regional da República da 4ª Região, além da Procuradoria da República do Estado. Vamos falar sobre futebol. Estão decididos os confrontos das semifinais da divisão de acesso. E mais uma noite de fortes emoções. Mais 2 equipes garantiram suas vagas na próxima fase da competição. Mais 2 jogos nesta quinta-feira decidiram as semifinais da divisão de acesso. No Vermelhão da Serra, o Passo Fundo conseguiu reverter a derrota para o Lajeadense no jogo de ida e venceu por 2-1. Logo aos 3 minutos da primeira etapa, o Wallacer avançou pela direita e entregou para Augusto abrir o placar em um chute cruzado. O Lajeadense buscou um empate em uma cobrança de falta. Roger chutou com força, a bola bateu na trave e no rebote Mazia marcou.
Na segunda etapa, os donos da casa resolveram trabalhar melhor as jogadas. Com 9 minutos de jogo, Gui Teixeira passou para Augusto, que recebeu a bola na entrada da grande área e chutou forte, deixando o Passo Fundo mais uma vez à frente no placar. Com a soma dos resultados, a partida teve que ser decidida nos pênaltis. Na primeira cobrança da série, Mazia parou no goleiro Medina. A série seguiu até que o zagueiro Luiz Fernando converteu a última penalidade e classificou o Passo Fundo para as semifinais da divisão de acesso. O tricolor agora terá pela frente o Monson com o primeiro confronto já neste domingo no estádio Vermelhão da Serra. Na segunda decisão da noite, o Inter de Santa Maria recebeu o Veranópolis com a missão de tirar o 0-0 do placar, que prevalecia desde o jogo de ida. Jogando em linhas altas e pressionando desde o início, logo aos 14 minutos, após cruzamento na área, a zaga do Veranópolis acabou desviando contra o próprio gol e dando a vantagem à equipe da casa. No segundo tempo, o Inter de Santa Maria chegou a ampliar o placar, mas teve o gol anulado. Final, Inter de Santa Maria 1, Veranópolis 0. Nas semifinais, o Inter de Santa Maria vai enfrentar o Pelotas para decidir quem sobe para a primeira divisão do futebol gaúcho. O primeiro confronto acontece na próxima segunda-feira, na Boca do Lobo. Mudando de assunto, na próxima semana abrem as inscrições para o ProUni. Mais de 243 mil bolsas de estudo estarão disponíveis para este segundo semestre. Entre os dias 23 e 26 de julho, abrem as inscrições para o processo do segundo semestre do programa Universidade para Todos, o ProUni. Mais de 243 mil bolsas de estudos serão ofertadas nessa edição do programa. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas através do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Para participar do ProUni, o estudante tem que ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, em 2022 ou 2023. E com nota mínima de 450 pontos na média das 5 provas, além da nota acima de 0 na redação. Os alunos que forem pré-selecionados pelo ProUni serão divulgados em 2 chamadas. A primeira no dia 31 de julho e a segunda acontecerá no dia 20 de agosto. Os estudantes que não forem selecionados em ambas as chamadas terão a opção de entrar na lista de espera, mas precisam manifestar o interesse entre os dias 9 e 10 de setembro. A lista estará disponível a partir do dia 13 de setembro, no sistema do ProUni. E com essas informações, encerramos o Informe Região desta sexta-feira. Para você continuar com a gente, siga as nossas redes sociais. No Instagram e no Facebook, você pode procurar por TV O Farol do Sul. Se inscreva também no nosso canal no YouTube. Você encontra lá a nossa programação completa. Obrigada pela companhia, uma boa tarde e até amanhã.